Seria como aquela história de prender os braços e pernas de alguém em 4 cavalos em direções diferentes e arrancá-los. Será que o planeta se esticaria, criando uma ponte entre os buracos negros? Ou será que se partiria ao meio? Na lista de 10 modos de destruir a Terra, o 6º modo deixa o planeta em péssimas condições, prendendo-o entre 2 buracos negros. Um cabo de força gravitacional e a Terra seria uma corda que não suportaria a tensão. Seria um caso de extrema espaguetificação. A Terra seria puxada em ambos os sentidos, esticando-se na direção dos 2 buracos negros. E, por fim, se partiria. E então esses 2 pedaços também se partiriam. E esses novos pedaços também se partiriam. Quando o último espaguete da Terra fosse violentamente sugado para dentro do horizonte de eventos, os 2 buracos negros seriam como 2 apoios de livros em uma prateleira vazia, onde antes estava a Terra. É confortante saber que as chances de o planeta ficar preso entre 2 buracos negros são quase nulas. Mas o físico e autor de ficção científica Travis Taylor, que escreveu vários livros sobre ameaças reais e imaginárias do espaço sideral, tem outra ideia que envolve buracos negros destrutivos. Se eu quisesse destruir a Terra, meu modo favorito seria prender um buraco negro no núcleo da Terra para que a devorasse, e eu gostaria de estar em uma nave bem longe para ver o planeta desmoronar sobre si mesmo. E esse é o 5º modo de destruir a Terra: devorada por dentro. Um buraco negro de massa estelar que fizesse o trabalho rapidamente. Mas há outras possibilidades interessantes. Então, o que mais nós podemos pensar? Talvez o buraco negro fosse do tamanho do meu brinco. Um buraco negro que tivesse a mesma massa que a Terra. Se pegássemos um buraco negro em miniatura e o jogássemos através do Polo Norte, presumindo que a velocidade e o ângulo estivessem exatamente certos para que ele parasse no centro da Terra imediatamente, nós perceberíamos que algo está muito estranho. Se colocássemos um buraco negro de massa igual à da Terra no centro do planeta, então subitamente sentiríamos o dobro da gravidade na superfície da Terra. De repente, a bola cairia bem mais rápido. Nós todos começaríamos a nos curvar. Todos os seres vivos lutariam impotentes, enquanto o buraco negro sugaria toda a matéria. E quanto mais ele consumisse, mais próxima a Terra estaria do juízo final. O buraco negro sugaria a matéria para dentro do planeta, enquanto a superfície entraria em colapso, provocando imensos terremotos e movimentando a crosta terrestre. Haveria novos vulcões, pois surgiriam novos lugares onde o magma se lançaria por causa do buraco negro. Podemos imaginar vários tipos de cenários interessantes. Depois de meses de cataclismos, o final levaria menos de 1 hora. A Terra começaria a desmoronar sobre si mesma e o buraco negro devoraria essa parte também. Talvez o Himalaia fosse o último lugar na Terra a sobreviver antes de também cair no horizonte de eventos, desaparecendo para sempre. Se estivéssemos numa nave espacial assistindo, provavelmente seria como se pegássemos uma casca de ovo e de alguma forma a quebrássemos de dentro para fora. Se prendêssemos um fio em todos os pontos do interior da casca e puxássemos tudo de uma vez, então veríamos o ovo desmoronar sobre si mesmo. E só sobraria o buraco negro. A massa da Terra agora só existiria dentro desse buraco negro. Ninguém jamais encontrou um buraco negro com a massa da Terra.
Os buracos negros só se formam com a morte de estrelas supernovas, que eram pelo menos 10 vezes mais volumosas que o Sol. Mas pode ser que existam buracos negros com uma massa 1 milhão de vezes menor. De acordo com uma teoria, logo após o Big Bang, havia tanta matéria compactada tão densamente que milhões de buracos negros minúsculos chamados primordiais podem ter se formado sem a necessidade de estrelas moribundas. Nós não sabemos da existência de tais buracos negros, mas eles podem existir e poderiam devorar a Terra. Mas com certeza ninguém vai querer encontrar um desses para experimentar. Mas podemos criar um mini buraco negro aqui na Terra. Talvez um acelerador de partículas como o Hadron ou LHC na Europa. Isso é o que Justin Nell, de Salt Lake City, Utah, queria perguntar ao programa. Então, ele enviou a seguinte pergunta: um superacelerador pode criar um buraco negro? Justin, ótima pergunta. Vários físicos gostariam de saber se o acelerador de partículas poderia produzir mini buracos negros. Em princípio, sim. Se comprimisse muita matéria em um volume pequeno o bastante, isso produziria um buraco negro. Mas não se preocupe, esses buracos negros evaporariam rapidamente e não devorariam a Terra. No espaço, o poder destrutivo dos buracos negros depende de sua gravidade irresistível. Mas a falta de gravidade poderia ser ainda mais perigosa para a Terra. Isso é o que intriga o astrônomo Alex Filippenko, cujos inovadores estudos de energia escura e aceleração do universo inspiraram sua própria visão do fim do mundo. Acho que o meu modo favorito de destruir a Terra seria através de um distúrbio no que chamamos de gravidade. E esse é o quarto modo de destruir a Terra, desativando a gravidade. Tudo o que fazemos depende de uma relação equilibrada com a gravidade. Mas e se a gravidade decidisse terminar esse relacionamento? Sem a gravidade, o que sobe nunca desceria. Os aviões nunca aterrissariam. As árvores ficariam presas ao chão, até que o solo se desfizesse. E tudo isso seria apenas o começo do verdadeiro desastre. A própria Terra começaria a se desintegrar, pedaço por pedaço. Parece impossível, mas a gravidade poderia realmente ser desativada? Por incrível que pareça, a resposta é talvez. No futuro, a gravidade poderá deixar de existir. Dos 10 modos de destruir a Terra, projetados por astrônomos e astrofísicos, um dos mais incríveis é o quarto modo: desativar a gravidade. Hoje, a gravidade é uma das 4 forças fundamentais. Juntamente com o eletromagnetismo, a força nuclear forte, que mantém o núcleo atômico em conjunto, e a força nuclear fraca, que é a fonte da radioatividade. Mas no momento do Big Bang, em vez de 4 forças fundamentais, havia apenas 2. Quando o universo era apenas uma pequena fração de segundo, a força nuclear forte foi unificada com o que chamamos de força eletrofraca, um amálgama de eletromagnetismo e força nuclear fraca. Essa superforça pode ter criado uma superenergia, que poderia ter causado uma expansão quase instantânea do universo, chamada de inflação. Tornou-se monstruosamente grande em um curto período de tempo. Mas em uma minúscula fração de segundo depois do Big Bang, a inflação parou, quando as forças se desfizeram. Aí a força nuclear forte se separou da força eletrofraca, gerando 2 manifestações diferentes da força que antes era unificada. Se uma força aparentemente unificada pôde se dividir em 2, isso pode acontecer também com a gravidade.
Essa possibilidade assustadora pode ser representada com uma simples moeda.